Imagine por um momento que tudo ao seu redor não é tão sólido quanto parece. Imagine que a realidade não é algo fixo, mas algo que responde a você. E se eu te dissesse que existe um campo invisível, silencioso, sempre presente, que está escutando cada um dos seus pensamentos, cada emoção que você sustenta, cada crença que você repete sem perceber? Pense nisso. E se a vida que você está vivendo agora não fosse uma coincidência, mas uma resposta? Neste vídeo você vai descobrir algo que pode mudar completamente a sua forma de ver o mundo. Mas há algo ainda mais importante. No final, você vai entender a peça-chave que quase ninguém consegue ver e que tem o poder de transformar a sua realidade de dentro para fora. Porque confiar não é apenas um ato emocional, é uma interação direta com o campo que cria tudo. Fique até o final, porque o que você vai entender por último é o mais poderoso de tudo. Se esse tipo de conteúdo ressoa com você, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que sente enquanto escuta e compartilhe essa mensagem com alguém que esteja pronto para despertar. O que você está prestes a descobrir não é só informação, é uma chave. Uma chave que pode abrir uma nova forma de experimentar a vida. Durante séculos, diferentes tradições falaram sobre uma realidade invisível, por trás do visível. Os antigos hermetistas chamavam isso de o todo. Na física moderna, alguns cientistas começaram a se referir a isso como o campo quântico. Max Planck, considerado o pai da física quântica, disse algo perturbador: não existe a matéria como tal. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos assumir, por trás dessa força, a existência de uma mente consciente. Mas o que isso significa de verdade? Significa que o que você percebe como sólido é, na verdade, energia organizada. E mais do que isso, é uma energia sensível à observação. O físico John Wheeler propôs uma ideia ainda mais radical. O universo é participativo. Você não é um espectador passivo da realidade. Você é parte ativa da sua criação. Agora pare por um segundo e responda com honestidade. O que você está projetando para esse campo neste exato momento? Dúvida ou certeza? Medo ou confiança? Porque aqui começa o verdadeiro segredo. A realidade não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você é capaz de sustentar internamente como verdade. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se o campo responde a você, por que tantas vezes parece que nada muda? É exatamente isso que vamos revelar agora. Existe uma diferença sutil, mas absolutamente determinante entre querer e confiar. A maioria das pessoas vive desejando. Desejam mudar de vida, desejam mais abundância, desejam paz, desejam respostas, mas no fundo não confiam. E o campo quântico não responde ao desejo superficial. Ele responde à coerência interna. O Dr. Joe Dispenza, que pesquisou profundamente a relação entre mente, emoção e realidade, afirma: sua personalidade cria sua realidade pessoal. Isso significa algo desconfortável, mas libertador ao mesmo tempo. Se a sua realidade não muda, é porque há algo dentro de você que continua igual. Pense nisso por um momento. Você pode dizer que quer algo diferente, mas se continua sentindo medo, escassez ou dúvida, você está enviando um sinal completamente diferente para o campo. E o campo não interpreta palavras, ele interpreta estados do ser. É aqui que muitas pessoas se frustram, porque tentam mudar a vida pelo pensamento, mas continuam habitando a mesma emoção de sempre. E a emoção é a linguagem mais poderosa que você tem. O físico David Bohm falava de uma ordem implicada, uma realidade mais profunda onde tudo está conectado e onde o visível emerge do invisível. Nesse nível, não há separação entre você e o que você experimenta. Então, se dentro de você há conflito, o que se manifesta lá fora também será conflito. Agora quero que você se faça uma pergunta que pode te incomodar, mas que tem o poder de te despertar. Você está realmente confiando ou está apenas esperando que algo mude? Porque confiar não é esperar. Confiar é saber. E há uma grande diferença entre as duas coisas. Esperar vem acompanhado de ansiedade. Confiar vem acompanhado de calma. Esperar diz, tomara que funcione. Confiar diz, já está a caminho. E o campo responde de forma completamente diferente a cada uma. Mas aqui vem algo ainda mais profundo. Você não pode enganar o campo. Pode repetir afirmações, visualizar, tentar se convencer. Mas se no mais fundo do seu ser há dúvida, é isso que se manifesta. Então surge a grande pergunta:
Como se alcança esse estado real de confiança? Como se passa de desejar para saber? É exatamente isso que vamos revelar agora. A confiança real não se constrói repetindo palavras. Ela se constrói transformando o seu estado interno. E é aqui que a maioria se perde, porque tentam mudar a realidade sem se mudar a si mesmos. Mas observe isso com atenção. Não é a visualização que transforma a sua vida. É a emoção que você é capaz de sustentar enquanto visualiza. Neville Goddard, um dos pensadores mais influentes sobre consciência e criação da realidade, dizia: assuma o sentimento do desejo cumprido. Ele não dizia pense nisso. Ele dizia sinta como se já fosse real. E isso muda absolutamente tudo. Porque o campo quântico não responde ao futuro. Ele responde ao presente que você está encarnando agora mesmo. Se você se sente incompleto, vai criar mais experiências de incompletude. Se você se sente em escassez, vai atrair mais situações que reforçam essa escassez. Mas se você conseguir sentir, mesmo que por um instante, que aquilo que deseja já faz parte da sua realidade, então algo começa a se reorganizar. Não lá fora primeiro, mas dentro. E essa mudança interna é o início de toda transformação externa. O neurocientista Antônio Damasio demonstrou que as emoções não são um subproduto do pensamento. Elas são fundamentais na tomada de decisões e na construção da experiência humana. Isso significa que a sua vida não está sendo guiada apenas pelo que você pensa, mas pelo que você sente de forma repetida. Agora, pare por um momento. Feche os olhos por alguns segundos e se pergunte: se aquilo que tanto deseja já fosse realidade, como você se sentiria? Mais leve? Mais em paz? Mais seguro? Esse estado, essa emoção, não é uma consequência do futuro, é a causa. E aqui vem algo que pode mudar tudo. Você não precisa esperar que algo aconteça para se sentir assim. Você pode começar agora. Mas aqui aparece o maior obstáculo: a mente. A mente lógica vai dizer: ainda não é real. E é aí que a maioria desiste. Porque não compreendem que a mente foi projetada para interpretar o passado, não para criar o futuro. O físico Amit Goswami falou sobre a consciência como a base de toda a realidade, sugerindo que a matéria emerge da consciência, e não o contrário. Se isso é verdade, então você não é uma consequência do mundo. Você é a origem. Mas então surge outra pergunta inevitável. Se é tão simples, por que parece tão difícil sustentar esse estado? É o que vamos descobrir agora. Sustentar a confiança parece difícil por uma razão muito concreta. A sua mente e o seu corpo foram treinados para fazer exatamente o contrário. Durante anos, talvez décadas, você repetiu os mesmos pensamentos, sentiu as mesmas emoções, reagiu das mesmas formas. E sem perceber, isso criou um programa. Um programa interno que define como você percebe a realidade e como você responde a ela. O problema não é que você não sabe confiar. O problema é que você aprendeu a não confiar. E é exatamente por esse motivo que a sua vida continua travada. Que parece que você não consegue dinheiro, que os relacionamentos não são duradouros, que a sua saúde não está em dia. Mas agora preste atenção no que vou dizer, porque é um atalho para você se livrar desses problemas. Existe um livro chamado Seu Eu Superior que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Esse livro contém um passo a passo que faz com que qualquer pessoa consiga atrair dinheiro em abundância, milagres espontâneos, um relacionamento saudável e amoroso, e qualquer coisa que você deseja. Esse passo a passo faz com que a sua mente se livre completamente dos bloqueios que travam a sua vida. E do dia para a noite, você construa um novo padrão mental, extremamente magnético. Então, o livro Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. E sugiro que você comece a ler ele agora mesmo para manifestar a vida que você quer. O psicólogo Carl Jung expressou isso com uma clareza perturbadora. Até que o inconsciente se torne consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu que certas coisas sempre acontecem com você? Quantas vezes você repetiu padrões que jurou não repetir? Não é coincidência, é coerência inconsciente. O seu corpo se acostumou com certas emoções, mesmo que sejam negativas. Estresse, ansiedade, dúvida, elas se tornam familiares. E o que é familiar, o cérebro interpreta como seguro. Por isso, quando você tenta confiar, o seu sistema interno percebe isso como algo estranho e rejeita. Não porque esteja errado, mas porque é desconhecido. É aqui que entra um conceito fundamental. O seu corpo se torna a sua mente. Joe Dispenza explica que quando você repete uma emoção por muito tempo, o corpo começa a antecipá-la.
e termina reagindo antes mesmo de você pensar. Ou seja, você não pensa e depois sente. Você sente e depois pensa para justificar o que está sentindo. E assim o ciclo se perpetua. Então, quando você tenta confiar, mas o seu corpo está habituado à dúvida, um conflito interno é gerado. E o campo não responde à intenção. Ele responde à coerência. Agora quero que você se observe com honestidade. Quando você pensa naquilo que deseja, o seu corpo relaxa ou tensa? Você sente expansão ou contração? Porque essa resposta é o sinal real que você está enviando. E é aqui que tudo começa a mudar. Não se trata de se forçar a acreditar. Trata-se de retreinar o seu sistema interno, aos poucos, com consciência. Porque cada vez que você escolhe sustentar uma emoção diferente, você está interrompendo um padrão antigo. E isso tem um impacto real na forma como você interage com a realidade. Mas ainda há algo mais profundo. Algo que determina se você vai realmente conseguir sustentar essa mudança ou se vai voltar ao mesmo ponto de sempre. E isso não tem a ver apenas com a sua mente, mas com a sua identidade. É o que vamos revelar agora. Toda mudança real começa quando você para de se ver como quem era e começa a encarnar quem está destinado a ser. Porque a confiança não é uma técnica, é uma identidade. Não se trata de fazer algo diferente por alguns minutos por dia. Trata-se de se tornar alguém diferente por dentro. O filósofo William James, considerado um dos pais da psicologia moderna, afirmou: a maior revolução da nossa geração é a descoberta de que os seres humanos podem mudar suas vidas mudando suas atitudes mentais. Mas há algo que muitas pessoas não compreendem. Mudar-se a atitude não é apenas pensar diferente, é sentir diferente de forma consistente. A sua identidade não se forma pelo que você diz que é, mas pelo que você repete internamente dia após dia. E essa repetição cria uma autoimagem. Agora se observe com honestidade. Você se vê como alguém que confia na vida ou como alguém que teme o que pode acontecer? Porque essa imagem interna é o filtro através do qual você interpreta tudo. E mais do que isso, é o sinal que você emite constantemente para o campo. O psicólogo Maxwell Maltz, em sua obra sobre a autoimagem, explicou que as pessoas sempre agem em coerência com a imagem que têm de si mesmas, mesmo que essa imagem as limite. Isso significa que você pode tentar mudar seus resultados, mas se a sua identidade continuar a mesma, você vai voltar ao mesmo lugar. Então a pergunta não é apenas o que você quer manifestar. A pergunta real é: quem você precisa ser para que isso seja natural na sua vida? Porque quando a sua identidade muda, a realidade deixa de ser uma luta e se torna uma consequência. Mas aqui aparece algo crucial. Você não pode construir uma nova identidade a partir da dúvida. Você precisa começar a agir, pensar e sentir como se já fosse essa versão de você. Não de forma superficial, mas de forma profunda. E no começo vai parecer estranho, até desconfortável, porque você estará rompendo com o conhecido. Mas lembre-se disso. O que hoje parece natural para você, um dia foi aprendido. E o que hoje parece impossível, pode se tornar a sua nova normalidade. Existe uma peça-chave que une tudo o que vimos até agora: o pensamento, a emoção, a identidade. E essa peça é a fé. Mas não a fé como te ensinaram. Uma forma muito mais profunda e poderosa. É o que vamos explorar agora. A fé não é acreditar em algo sem evidências. A fé é sustentar uma certeza interna, mesmo quando os sentidos dizem o contrário. Ao longo da história, esse conceito foi mal interpretado. Foi ensinado como uma espera passiva, como uma esperança frágil, como algo que depende de fatores externos. Mas em sua essência mais profunda, a fé é um estado de alinhamento. É a capacidade de permanecer firme quando ainda não há provas visíveis. O físico teórico Erwin Schrödinger, um dos pilares da mecânica quântica, sugeriu que a consciência não é múltipla, mas uma só, que se manifesta através de todos. Se isso é verdade, então confiar não é pedir algo a um universo separado de você. É reconhecer que você já está conectado com aquilo que busca. E é aqui que tudo muda, porque a fé deixa de ser uma crença e se torna uma experiência interna. Nos ensinamentos mais antigos, a fé sempre esteve ligada à certeza. Nos textos bíblicos se diz: a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Mas observe isso com profundidade. Não diz esperança, diz certeza. E a certeza não duvida. Agora se pergunte com total honestidade: quando você pensa naquilo que deseja, você sente certeza ou incerteza? Porque essa resposta define o seu ponto de partida. A fé real não precisa de validação externa.
Não depende de resultados imediatos. Ela se sustenta por si mesma. E quando esse estado se estabelece dentro de você, algo começa a mudar, não necessariamente de forma imediata no visível, mas sim no invisível. E lembre-se, tudo o que é visível um dia foi invisível. O filósofo Blaise Pascal falou sobre o coração como uma forma de conhecimento diferente da razão. O coração tem razões que a razão não entende. Isso não é uma contradição, é uma expansão. A mente analisa, mas a fé sustenta. E é nessa combinação que ocorre a transformação. Mas há um ponto crítico que quase ninguém menciona. Você pode ter momentos de fé e ainda assim não ver resultados. Por quê? Porque a fé intermitente gera sinais contraditórios. E o campo responde à coerência sustentada, não a impulsos momentâneos. Então surge a chave. Não se trata de sentir fé uma vez. Trata-se de habitá-la, de transformá-la no seu estado natural. Mas como se faz isso em meio a uma realidade que constantemente coloca a sua confiança à prova? É o que vamos revelar agora. A verdadeira prova da confiança não acontece quando tudo está bem. Acontece quando nada parece se mover. É nesse espaço silencioso e desconfortável que a maioria desiste, porque foi condicionada a acreditar que se não vê resultados rápidos, significa que nada está funcionando. Mas aqui há uma verdade que poucos compreendem. O campo nem sempre responde de forma imediata, mas está sempre respondendo. O que acontece é que existe um intervalo entre o que ocorre no invisível e o que finalmente se manifesta no visível. O físico Niels Bohr, outro dos grandes pioneiros da mecânica quântica, dizia: se a mecânica quântica não te surpreendeu profundamente, é porque você não a entendeu, e é que a realidade não funciona como a nossa mente espera. Ela não segue uma lógica linear, não responde à impaciência, responde à consistência. Imagine que você planta uma semente. Você não a desenterra todo dia para ver se está crescendo. Você não duvida do processo porque ainda não vê o fruto. Você confia e permite que o processo aconteça. Mas quando se trata da realidade, a maioria faz exatamente o contrário. Planta uma intenção e no dia seguinte duvida. Sente certeza por um momento e depois volta ao medo. E essa incoerência interrompe o processo. Agora quero que você enfrente uma pergunta fundamental. Quantas vezes você estava prestes a ver algo mudar, mas desistiu antes da hora? Porque muitas vezes a mudança já estava em andamento, mas a sua percepção não conseguiu vê-la. E aqui está o ponto que transforma tudo. A confiança não acelera o tempo, mas evita que você interfira no processo. Quando você confia, você para de sabotar o que já está se organizando. Você para de enviar sinais contraditórios e permite que o invisível encontre o seu caminho até o visível. Mas há algo ainda mais profundo. Algo que separa quem consegue transformar a sua realidade de quem fica preso no mesmo ciclo. E não tem a ver com o quanto você sabe, mas com como você interpreta o que acontece com você. É o que vamos descobrir agora. O que acontece com você não define a sua realidade. O significado que você dá a isso, sim. Duas pessoas podem viver a mesma situação e experimentar realidades completamente diferentes. Uma vê um obstáculo, a outra vê um sinal. Uma interpreta um atraso, a outra percebe uma preparação. E essa diferença muda absolutamente tudo. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente de um dos momentos mais sombrios da história humana, afirmou: ao homem pode ser tirado tudo, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a sua atitude diante de qualquer circunstância. Isso não é apenas uma frase inspiradora, é uma chave profunda, porque a forma como você interpreta o que vive determina a energia que você sustenta. E a energia que você sustenta é o sinal que você emite. Agora pare e observe isso com atenção. Quando algo não sai como você esperava, que história você conta para si mesmo? Nada funciona para mim. É sempre difícil. Isso nunca muda. Ou você consegue ver além do imediato? Porque cada interpretação reforça uma identidade, e cada identidade gera uma realidade. O filósofo Friedrich Nietzsche disse: não há fatos, apenas interpretações. Pode parecer radical, mas carrega uma verdade desconfortável. A realidade objetiva existe, mas a sua experiência dela é filtrada pela sua percepção. E esse filtro não é neutro. Ele está carregado de crenças, memórias e emoções acumuladas. Por isso, duas pessoas podem olhar para o mesmo mundo e viver universos completamente diferentes. Então aqui surge uma possibilidade poderosa. Se você pode mudar a interpretação, você pode mudar a experiência. Se você muda a experiência, você muda o sinal que emite. E se você muda o sinal,
Muda-se a resposta do campo, mas isso exige algo fundamental: responsabilidade. Não para se culpar, mas para recuperar o seu poder. Porque enquanto você acredita que o que acontece lá fora determina como você se sente, você vai continuar reagindo. Mas quando você compreende que você decide o significado, você começa a criar. Deixo para você uma pergunta que pode marcar um antes e um depois. O que você está vivendo hoje, você está interpretando como um problema ou como parte de um processo maior que ainda não compreende? Porque essa resposta pode estar moldando o seu futuro neste exato instante. E ainda há algo mais. Algo que integra tudo o que vimos até agora e que determina se esse conhecimento vai ficar apenas como uma ideia ou se vai se tornar uma transformação real. É o que vamos revelar agora. O conhecimento por si só não transforma a sua vida. A aplicação, sim. Você pode entender tudo isso de forma intelectual, pode até sentir inspiração por um momento, mas se não levar isso para o seu dia a dia, nada muda. E é aqui que acontece a verdadeira diferença entre quem escuta e quem desperta. O filósofo Aristóteles expressou isso com uma clareza profunda. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Isso significa que não é o que você entende que define a sua realidade, é o que você repete. Seus pensamentos repetidos, suas emoções sustentadas, suas interpretações constantes. É isso que constrói a sua experiência. Então a pergunta deixa de ser "eu compreendo" e passa a ser "estou vivendo isso?" Porque confiar um dia não muda nada, mas confiar todos os dias muda tudo. E é aqui que você precisa de algo essencial: prática consciente. Não como uma obrigação, mas como uma escolha. Toda manhã, quando você acordar, você tem uma oportunidade. Antes de olhar para o mundo, escolha como vai se sentir. Antes de reagir, escolha como vai interpretar. Antes de duvidar, lembre do que está construindo. Não se trata de negar a realidade. Trata-se de decidir a partir de qual estado você vai vivê-la. O psicólogo Albert Bandura, conhecido pela sua teoria da autoeficácia, demonstrou que a crença na própria capacidade influencia diretamente nos resultados que uma pessoa obtém. Se você acredita que pode, você age diferente. Se você duvida, também. E essas pequenas diferenças acumuladas no tempo criam realidades completamente distintas. Agora, observe isso com profundidade. Você não precisa mudar todo o seu dia. Você só precisa mudar momentos-chave. Momentos em que antes você reagia e agora você escolhe responder. Momentos em que antes você duvidava e agora você escolhe confiar. Momentos em que antes você se contraía e agora você escolhe se expandir. É aí que acontece a mudança real. Mas ainda há algo mais. Algo que sustenta todo esse processo e que determina se você realmente vai conseguir manter essa transformação ao longo do tempo. Não é a motivação, não é a informação. É algo muito mais profundo. É o que vamos descobrir agora. O que sustenta uma transformação real não é a motivação, é a consciência. A motivação vai e vem. Depende do humor, das circunstâncias, do que acontece lá fora. Mas a consciência permanece. É a capacidade de se observar, de perceber, de escolher, mesmo quando você não se sente preparado. O filósofo e mestre espiritual Jiddu Krishnamurti dizia: "A consciência de si mesmo é o começo de toda a sabedoria." E nessa frase há uma verdade essencial. Você não pode mudar o que não vê. Você não pode transformar o que não reconhece. Por isso, o primeiro passo não é agir diferente. É se observar com honestidade. Observar os seus pensamentos sem julgá-los. Observar as suas emoções sem resistir a elas. Observar as suas reações sem se justificar. Porque nessa observação começa a surgir algo novo, espaço, e nesse espaço aparece a liberdade. A liberdade de não reagir no automático. A liberdade de não repetir o mesmo padrão. A liberdade de escolher uma nova forma de ser. O neurocientista Daniel Siegel falou sobre como a atenção plena permite reorganizar os circuitos do cérebro. Isso significa que, ao se observar, você não está apenas entendendo, você está mudando. Cada vez que você percebe um padrão e escolhe não segui-lo, você está enfraquecendo o antigo e fortalecendo o novo. Agora pause por um momento e se pergunte com total sinceridade: quantas vezes por dia você age no automático? Quantas decisões você toma sem questioná-las? Quantas emoções você repete sem perceber? Porque é aí que está a chave. Não nas grandes mudanças, mas nos pequenos momentos de consciência. Momentos em que você escolhe não cair na dúvida. Momentos em que você escolhe sustentar a confiança. Momentos em que você escolhe
ser quem realmente quer ser. E aos poucos, sem perceber, isso deixa de ser um esforço e se torna a sua natureza. Mas ainda falta algo, algo que fecha tudo o que vimos e que pode mudar definitivamente a sua forma de se relacionar com a realidade. Não é uma técnica, não é um conceito, é uma compreensão. E quando você a compreende, tudo se alinha. É o que vamos revelar agora. Tudo o que você escutou até agora aponta para uma mesma verdade. A realidade não é algo que acontece com você. É algo com o qual você está em constante relação. Você não está separado do campo. Você é parte dele. Você não está esperando respostas. Você está gerando respostas. E quando você compreende isso, você deixa de viver a partir da incerteza e começa a viver a partir da participação consciente. O físico e pensador David Bohm falava de uma totalidade indivisível, onde tudo está profundamente conectado. Não há um lado de fora e um lado de dentro como acreditamos. Há um fluxo contínuo, e você está dentro desse fluxo em cada instante. Por isso, confiar não é um ato isolado. É uma forma de habitar a vida. Não é algo que você faz apenas quando precisa. É algo que se torna o seu estado natural. E aqui está a compreensão final. A realidade não responde quando você finalmente confia. A realidade responde na medida em que você confia. Cada pensamento, cada emoção, cada interpretação está moldando em tempo real a experiência que você está vivendo. Agora olhe para si mesmo com honestidade. Se tudo o que você está vivendo hoje fosse o resultado daquilo que você sustentou internamente, o que isso estaria te mostrando? Não como uma condenação, mas como um reflexo. Porque nesse reflexo há informação. E nessa informação há poder. O poder de ajustar, de escolher diferente, de começar de novo neste exato instante. Você não precisa esperar o momento perfeito. Você não precisa de condições ideais. A mudança começa quando você decide. Decide confiar, mesmo sem garantias. Decide sustentar uma emoção diferente, mesmo que no começo pareça estranho. Decide interpretar a vida a partir de um lugar mais amplo, mais consciente. E nessa decisão, algo se alinha. Não de forma mágica, mas de forma coerente. Porque quando você muda o sinal, muda a resposta. E agora a pergunta final, a mais importante de todas. A partir deste momento, você vai continuar reagindo à realidade ou vai começar a criá-la conscientemente? Se essa mensagem ressoou com você, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e escreva nos comentários. Você confia ou ainda está duvidando? Porque esse simples ato pode ser o primeiro passo de uma mudança muito mais profunda.